esperar aqui. Aí, beleza. Agora está gravando. Então, meu povo, bom dia, boa sexta para todo mundo, né? A gente está começando mais uma aula de estruturas metálicas e de madeira, né? Então, a gente está entrando hoje na nossa unidade 2, que é a parte de dimensionamento das estruturas, né? Então, a gente vai avançar um pouco nos nossos cálculos, agora que a gente já começou, já fez aquelas primeiras etapas, né, de combinação, já conversou um pouco na aula passada sobre as ligações, né, então sobre os nossos pontos mais frágeis ali, o que a gente tem que levar em consideração. E aí hoje a gente fala de um primeiro tipo de esforço, né, que são as barras de madeira que vão estar tracionadas. Então a gente vai ter diferentes tipos de estruturas que vão estar sendo montadas, né? A gente viu algumas estruturas aí de madeira nas aulas anteriores, né? Então viu, por exemplo, as treliças, né? E elas vão ter tanto elementos que vão estar tracionados quanto elementos que vão estar comprimidos, né? Então, um dos nossos focos é dar essa dividida no esforço em si e calcular dependendo, né, de como que essa madeira está sendo solicitada, certo? Antes da gente entrar aqui na unidade 2, vamos dar uma olhada no exercício. Eita! Vamos dar uma olhada no exercício da aula passada? Deixa eu abrir ele aqui. Ai. Vou criar um slide novo aqui. Limpo. Para a gente poder conversar sobre ele. Então, vamos lá. Na aula passada, então, a gente conversou um pouquinho sobre ligações, certo? E aí nós tínhamos lá, né? Você precisa calcular a resistência cisalhante de um prego cujo diâmetro mede 22 milímetros, né? Então, vamos já pôr esse dado aqui, o nosso diâmetro. Aqui, Dzinho é igual a 2,2 centímetros, ou 22 milímetros. Aí a gente tinha lá, né? Constituído por um aço, então nós tínhamos um aço com uma resistência ao escoamento característica de 350 MPa, né? O quanto que o aço resiste. Aí, leve em conta que a madeira de contato é um eucalipto maculata de primeira categoria. Carregamento longa duração. Umidade 1. Né? Classe de umidade 1. Então, a gente vai estar lá nas primeiras unidades, né, de umidade ali, que vai até os 12%, certo? Para que a gente vai precisar disso, né? A gente já sabe que vai precisar calcular o nosso CAMOD, né? Então, levar em consideração as características da madeira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Opa, soltando aqui, só um pouquinho. Agora deu. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, pessoal? A gente vai levar em consideração aqui, vai encontrar, né, os nossos valores de força. Então, a gente precisa encontrar aqui a nossa força do embutimento, a resistência ao embutimento, que é o FED. E o FED, ele vai ser igual à nossa resistência de compressão de cálculo. Resistência de compressão de cálculo para essa madeira, nessas condições. Então, para a gente encontrar esse valor de ED, nós precisamos encontrar, né, o valor aqui para esta formulação. Mesinha que tá querendo soltar hoje. Aí, nós precisamos encontrar, então, né, FED vai ser igual a FCD, resistência à compressão da minha madeira, que vai ser lá, então, CAMOD,
vezes FK, resistência característica da madeira, dividido pelo coeficiente da madeira, né? Então, coeficiente de ponderação ali para a gente chegar numa resistência de cálculo. Então, a gente sempre divide as resistências, né? Por um coeficiente para fingir que a resistência é um pouco menor. E aí, a gente vem para o nosso CAMOD, né, pessoal? O nosso CAMOD, ele é o valor dos 3 CAMODs multiplicados. CAMOD 1, CAMOD 2 e CAMOD 3. Então, vem lá da aula 2, e aí para cada CAMOD a gente tem uma tabela, certo? Lembrando que a gente sempre vai estar trabalhando aqui nessas condições, a não ser que seja dito de outra forma, em combinação última normal. Então, naquela primeira combinação, naquele primeiro tipo, para o estado limite último, por isso que é uma combinação última, né? Para a gente chegar na situação de ruína, situação completa. E a gente vai estar trabalhando com combinação normal, onde todos os esforços ali vão estar sendo analisados. Então, vamos lá. Para a primeira tabela, né, a gente vai ter então que a nossa carga, foi dito aqui, que a nossa carga é de longa duração, certo? Esse longa duração dá pra gente, então, um valor de CAMOD 1, deu meu CAMOD 1, aqui, acho que eu fiz ele meio diretão, não, 0,7, 0,7. Deixa eu só confirmar para ver se eu estou pegando o valor correto, mas acredito que sim. Só para não, né? Peraí. Aí, o meu CAMOD 2, né? Deixa eu... Peraí. Aula 2, aula 3. Peraí que o meu PowerPoint tá lento. Voltou. Aqui. Aqui, CAMOD 1. Aqui, CAMOD 1 para madeiras serradas, né? Então, quando eu não tenho informação, madeira serrada, combinação última, normal, valor 0,7. Então, CAMOD 1, 0,7. O CAMOD 2, né, pessoal, ele vai depender do que? Ele vai depender da classe de umidade que eu tenho. A classe de umidade que eu tenho é uma classe de umidade 1. Eu tô pegando só um pedacinho da tabela, tá? É uma classe de umidade 1. Logo, a gente vai ter, então, para madeira serrada, valor do CAMOD 2, 1. E o CAMOD 3, ele vai depender do tipo de madeira que eu estou utilizando, certo? Se é uma conífera ou se é uma dicotiledônia, e aí se é uma madeira de primeira ou de segunda categoria. Então, a gente sempre vai estar considerando, quando eu não tenho informação, madeira serrada. O meu o meu tipo de madeira, né? É um eucalipto maculata, então se a gente for na normativa em si, ele vai estar na tabela das madeiras do tipo dicotiledônia, então a gente vai ter que o nosso CAMOD 3, né, vai estar aqui nas dicotiledôneas, e aí foi dito pra gente que é uma madeira de primeira categoria, então que teve uma seleção prévia pra gente pegar as peças que são mais homogêneas. Então, meu valor de CAMOD 3, 1. Beleza. Eu tendo esse valor, eu multiplico os 3, né? Então, CAMOD vai ser 0,7 vezes 1 vezes 1. 0,7. Ok? Além desse valor aqui, eu preciso
do meu coeficiente e do meu FK. O meu coeficiente, né, pessoal, ele vai depender do esforço que está atuando ali. Então, tá dito lá pra gente, você precisa calcular tananã, a resistência de um prego, e aí a gente está encontrando a resistência ao embutimento. A resistência ao embutimento, ela é igual à resistência à compressão de cálculo dessa madeira. Então, o esforço principal de embutimento é compressão. Logo, o nosso valor de gama M, né, coeficiente de ponderação da madeira, é 1,4. Coeficiente para compressão no estado limite último. Além disso, a gente precisa do FK. O FK, ele vai ser 0,7 vezes o FM. O FM veio da onde? Da tabela. Então, nós temos na nossa normativa algumas madeiras que foram já pré-classificadas, né? Para a gente conhecer os seus valores e utilizar esses valores como base de cálculo. Qual o valor que eu pego, né, galera? O valor da compressão. Então, o valor de compressão na angulação 0, certo? Para qual madeira? Para o eucalipto maculata. Então, para o eucalipto maculata, eu vou ter um FK. Vou trazer aqui para cima. Daí a gente já faz aqui. Na próxima. 0,7 vezes 63,5 para compressão, ok? Aí, 44,45 MPa. Beleza? Agora eu tenho todos os valores para eu encontrar a minha resistência ao embutimento. Deixa eu duplicar aqui. Fazer um novo slide aqui. Agora a gente encontra a resistência, né? Então, o meu valor de FED... Opa. Pera lá. Aqui. Meu valor de FED vai ser o CAMOD. O CAMOD é a multiplicação daqueles três. Então, deu 0,7. Vezes o meu valor de FK, então é o 0,7 vezes o valor da tabela para aquela madeira, então deu 44,45 dividido pelo coeficiente de ponderação para compressão no estado limite último. Então, nós temos um valor de 22,23 MPa. Ok? Agora que eu encontrei esse valor, né, da resistência ao embutimento, eu vou encontrar, né, qual vai ser o esforço que vai chegar a romper aquela ligação. Então, ele pode romper por um problema no parafuso ou pode romper por um problema na madeira. Para eu, né, decidir o que vai estar rompendo a minha ligação, aonde que eu tenho que focar, né, qual que é o meu problema principal, eu preciso encontrar dois parâmetros, que é o beta. O beta é a espessura da madeira dividido pelo diâmetro. E eu preciso encontrar beta limite. Beta limite vai ser... Aqui eu não coloquei a formulação. Deixa eu puxar aqui. Puxar a fórmula simples, né? Aqui, beta limite. Opa. Um 1,25 constante, raiz de FYD dividido por FED. Ok? Para eu encontrar o valor de beta, eu preciso do diâmetro. O diâmetro, né, do meu prego ali é 2,2. E eu preciso da espessura. Então, vamos voltar na espessura.
A espessura, né, pessoal, ela vai ser sempre o menor valor. O menor entre o quê? O menor valor entre a primeira espessura, então o 4,6, e o menor valor entre o 7,75, que é a espessura maior, dividido por 2. Esse valor aqui é 3,38. Não, 3,88 centímetros. Qual que eu vou escolher? Sempre o menor. Então, o menor é este valor aqui. Então, eu pego a primeira espessura, que é a menor, e eu pego a segunda e divido por 2. E aí, eu vou pegar o menor entre os dois valores. Esse é o meu valor de T, certo? O meu valor de T é o menor. Peguei o valor de T, vou levar para lá. Então, vai ser T 3,88 dividido por 2,2. E aí, eu vou ter lá 1,76. Esse valor é adimensional, tá, pessoal? Então, fica só 1,76. Embaixo, eu vou colocar o quê? 1,25 vezes resistência do meu aço de cálculo. Então, a resistência do meu aço, né, era aqui 350 MPa, mas essa é a característica, tem um casinho ali. Então, eu preciso o quê? Fingir que essa resistência é menor. O valor de cálculo sempre vai estar levando em consideração um coeficiente de ponderação. Para o aço em ligação, esse valor é 1,10, coeficiente de ponderação do aço, certo? E aí divide pela resistência ao embutimento, que é o que a gente encontrou ali em cima, 22,23. E aí eu vou ter o valor de beta limite, que vai ser lá para mim 4,73. Ok? Aí o que eu vou encontrar, né, pessoal? Vou comparar os dois. Então, o que a gente faz é encontrar um parâmetro que está relacionado com o prego em si e encontramos um parâmetro que está relacionado com esse processo de colocar a madeira, né, de colocar a ligação na madeira. Então, o que vai romper primeiro? O que vai ser pior? Vai ser pior eu estar realizando um furo na madeira ou vai ser pior a resistência que o meu prego vai ter ao longo dessas solicitações, porque é um material pequeno, né, em si. Então, a gente precisa comparar para ver qual que é a pior situação. Então, eu vou ver lá que o meu beta limite é 4,73, ele é maior do que o meu beta, né, que é 1,76. Quando a gente tem esta situação, a gente tem ruptura por embutimento. Então, o problema não vai ser no aço em si, vai ser na madeira. Ok? Se eu não me engano, acho que no exercício que a gente fez, né? O exercício de exemplo, deixa eu voltar ele aqui. No exercício de exemplo, a gente teve a outra situação, né? Então, o beta limite era menor do que o beta, os nossos betas que estavam relacionados com a ligação. Consequentemente, o problema que ia acontecer ia ser no pino. Então, eu tinha que levar em consideração que o problema era no pino, certo? Ali que ia romper primeiro. Agora, no nosso caso, não. Agora, o que vai romper primeiro é a madeira. O problema vai ser nela. O pino vai aguentar um pouco mais. Então, a nossa fórmula de resistência muda. Não é a fórmula que a gente usou no exemplo. É a outra fórmula. Deixa eu duplicar aqui. Fazer mais um espacinho. Aí o que a gente vai ter? Então, a nossa resistência
corte do nosso prego vai ser 0,40 vezes resistência ao embutimento, porque o problema vai ser na madeira, não no prego, vezes a espessura ao quadrado dividido por beta. Então, essa aqui é a fórmula de resistência daquela ligação quando a ligação vai se romper por causa do problema na madeira, certo? Se for outra situação onde o rompimento é no pino, como foi no nosso exemplo, a fórmula é diferente. E aí leva em consideração o pino, certo? Aí a gente vê, então, resistência da ligação ao corte vai ser 0,40. A nossa resistência ao embutimento a gente já encontrou, 22,23. Vezes a espessura. Qual a espessura? A mesma que a gente usou ali anteriormente. Então, sempre é menor na seção de corte. 3,88 ao quadrado, dividido pelo nosso valor de beta, 1,76. E aí, a nossa resistência do pino vai ser 76,06 MPa. Ok? Professor, Diga. bom dia. Bom dia. Só uma perguntinha. Se caso o beta limite fosse menor do que o beta, a ruptura seria no prego ou no parafuso? Isso, aham. Tá. É no prego, no parafuso, que é a situação que a gente fez de exemplo, né? Aí Tá, a fórmula da resistência é diferente. Tá, ok, beleza. É só isso. Aí esse caso aconteceu o problema vai ser na madeira, certo? Aí por isso que a gente precisa comparar, né? Para ver o que vai romper primeiro. Vai ser a madeira que vai dar problema primeiro ou a nossa ligação é frágil por causa do pino? Por isso que a gente faz essa consideração entre os dois parâmetros, né? Ficou alguma dúvida nesse aqui? Então ficou 7,7606, ou para a gente transformar, né? 7,606 kN por centímetro quadrado. Certo? Os dois valores funcionam. Aí depende com o que a gente vai comparar, né, pessoal? Só para vocês lembrarem da transformação também. Ok? Esse é o que? Esse valor é quanto que a minha ligação vai resistir, certo? Então vamos dizer que eu faço essa montagem, que eu faça as tábuas com eucalipto maculata, com essa configuração aqui, né, com um prego de 22 milímetros, tal. Quanto que vai resistir de esforço? Vai resistir ali naquele local 7,606 kN por centímetro quadrado. Aí eu posso o quê, né? Conhecer o quanto que a minha ligação vai aguentar em relação às cargas que vão estar atuando ali. Ok? Dúvidas finais? Professora, eu fiquei com uma dúvida referente ali ao estado limite último, estado limite de serviço. É por causa que, no caso, a professora usa 1,4. Usa 1,4 porque fala que a madeira é de longa duração? Então, não necessariamente. A gente usa 1,4 porque para situações de ligação, a gente sempre vai estar considerando a pior situação possível. Ah, tá. Aí a gente estaria sempre no estado limite último. A gente só vai trabalhar no desserviço se isso for colocado. Não, ó, eu quero o valor para o estado limite de serviço. Fora essa colocação, a gente vai trabalhar no último. Porque é a pior situação. Por causa que daí, tipo, que nem no início ali do problema, fala a resistência cisalhante, né? Aí eu fiquei na dúvida se usava, tipo, 1,8, né? Por falar Isso que eu ia falar, essa parte. Aí, tanto que eu usei 1,8, mas eu fiquei na dúvida se eu usava 1,8 ou 1,4.
Ah, tá. Eu usei 1,8 também. 1,8 é para tração, Falou né? de espalhamento, né? Daí eu usei 1,8. Tá, nós temos 3 tipos de esforços básicos, né? Então, a gente tem o esforço de compressão. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. O meu USB hoje tá tenso. Só um pouquinho. Vamos voltar lá. Deixa eu achar aonde que a gente tem os nossos coeficientes, né? Para tirar essa dúvida já. Vocês usaram o cisalhamento porque fala resistência cisalhante, né? Por isso que vocês usaram 1,8, né? É porque daí no estado limite último daí tem 1,4 e 1,8, né? 1,8. Daí fala tração e cisalhamento paralelos à fibra, usar 1,8. Daí eu usei esse valor. Uhum. O pensamento de vocês não tá errado, né? Não é uma coisa tipo, estaria completamente fora. Eu entendo o que vocês pensaram. O que acontece? Quando a gente tá falando de esforço que tá atuando no elemento, então tá atuando ali na nossa barra em si, né? No pilar, na viga de madeira, a gente vai considerar esses esforços. Então, compressão 1,4, tração e cortante 1,8. Mas, no caso, a gente está trabalhando com ligação. E aí, quando a gente está trabalhando com ligação, o que ele fala de resistência cisalhante é a resistência da ligação. É esse contato aqui. Então, é esse tipo de resistência cisalhante. A resistência aqui da ligação. RVD. Por isso que ele falou cisalhante. É a resistência da ligação. Não está relacionada com o esforço que está atuando nas barras. Está relacionada com a ligação. E isso aqui é cortante. Cisalhante, né? O que qualquer sinônimo disso. Beleza. Mas o que está atuando nas barras em si vai ser um esforço de compressão nesse caso. É o nosso esforço mais comum. Por isso que eu utilizei 1,4. Está relacionado com o esforço da barra e não com o esforço da ligação. Que na ligação sempre vai ser cisalhamento, sempre vai ser essa tendência ao corte, porque é essa tendência ao corte que faz com que a ligação se rompa. Então sempre vai estar falando cisalhante, né? O que interessa pra gente para escolher esse coeficiente é a carga que está atuando nas peças. Que está atuando aqui, né? Nessa primeira peça, nessa segunda peça, né? E aí não está relacionado com cisalhamento necessariamente. Não sei se deu para pegar. Sim, professora, entendi. Muito obrigada. Beleza? Por tirar a dúvida, porque eu fiquei realmente ontem pensando, e agora? Mas não se preocupem, é um erro tranquilo, tá? É uma daquelas coisas que a gente tá criando pensamento e são dúvidas boas, não são dúvidas ruins, tá? Fiquem tranquilos nesse sentido. É uma boa dúvida, inclusive. Também ficaria, né? Nesse pensamento sendo aluno, assim. Bem legal. Ficou mais alguma questão, galera? Dessa aqui? Peraí. Deixa eu descartar. De boa? Beleza? Lembrando outra coisa, né? Só pra gente finalizar. Nesse exercício aqui, que era o exercício que eu fiz com vocês, na sala, a gente tinha dois planos de corte, né? Da nossa ligação. E aí, nesse aqui de exemplo, a gente tinha um plano de corte só. Por isso que ele não foi multiplicado por 2, certo? Talvez alguém tenha ficado com esta dúvida também, né? Então, aqui, no nosso... Professora, eu fiz meio que com 1,8, daí eu fiz como tração, né, na tabela. Daí, eu posso dar? Ou vale o que eu mandei ontem?
Não tem. Pode ser o que você mandou ontem. Eu vou analisar o pensamento de vocês, né? Como tinha essa dúvida, ela é uma dúvida bem pertinente. Eu olho os valores aí em relação ao que vocês fizeram. Não tem problema. Tá. Beleza? Galera, aí, lembrem-se disso, né? Também, aqui no nosso exemplo, a gente tinha o quê, né? Duas sessões de corte. Corte aqui, corte aqui. Certo? Aí o exercício de vocês, né? Que era o exercício que ficou para casa, a gente tinha apenas uma sessão de corte, uma sessão de contato, né? Que era esta sessão aqui. Se eu tivesse mais de uma sessão, a hora que eu chegasse aqui na minha resistência final, eu iria multiplicar pela quantidade de sessões que eu tenho. Então, por 2, por 3, dependendo do contato ali, né, da minha ligação com a madeira. Como a gente tem só uma sessão de corte, fica esse valor. Joia? Vamos para a nossa aula de hoje, então? Beleza. Galera, hoje a gente vai entrar na unidade 2. Na unidade 2 a gente fala um pouquinho sobre dimensionamento. E aí a primeira parte de dimensionamento que a gente vai entrar são as barras de madeira que estão tracionadas. Então, para começar, né, vamos falar sobre os nossos esforços base. Quais são eles? Deixa eu puxar minha câmera para cima. Então, os esforços clássicos que vão estar atuando na nossa madeira vão ser esforços de compressão e esforços de tração. Lembrando que, pessoal, dependendo de como as nossas fibras estão localizadas, a nossa madeira vai resistir mais ou menos, né? Então, quando a gente tem compressão normal, as nossas fibras, elas vão ser estranguladas, né? Acontece isso aqui. E aí a compressão é um pouco menor. A maior resistência das nossas madeiras é nesse formato aqui, compressão paralela. Então a gente consegue pegar o máximo da madeira, né? Comprimir as nossas fibras, mas sem a madeira se deformar tanto quanto ela se deforma nesse sentido. Então, além da gente ter o esforço do elemento em si, a maneira como ele foi formado na natureza e tal, né, que cada tipo de madeira vai ser diferente, se tiver um esforço que seja paralelo ou que seja normal, o quanto a madeira aguenta é diferente. Isso tá lá na tabela, né? A gente tem diferentes colunas para cada tipo de esforço. Então, vem nesse sentido aí também. Tração, mesma coisa. Então, na tração normal, as fibras, a gente vai ter o quê? Essa tendência de separação das fibras, né? Lembrando que compressão é sempre a tendência de apertar, tração é sempre a tendência de abrir, certo? E na tração paralela, a gente vai ter um esforço que aguenta um pouco mais. Então, as nossas fibras seguram mais os esforços que são paralelos, certo? Não esqueçam de lembrar dessa diferenciação, né? Não é porque a madeira é um material né, que resiste bem e tal, que ela resiste bem em todas as direções. A gente tem direções diferentes, então ela é um material que a gente chama de anisotrópico. Ele funciona, né, de maneiras diferentes dependendo da direção do esforço, certo? Aí, né, pessoal, como que a gente faz o dimensionamento, essas considerações para o nosso elemento madeira? O comportamento do nosso material madeira, ele é levado em consideração em relação à normativa e dimensionamento como material com comportamento elastofrágil. O que seria o tal do comportamento elastofrágil? O elastofrágil, pessoal, ele está relacionado, então, com uma tensão. E a gente vai aplicando tensão e ele vai se deformando. Joia, à medida que eu paro de aplicar essa tensão, a gente vai ter uma deformação residual. Então, vai ficar um pouco de deformação, ele não vai voltar por completo.
certo? Quando eu tiro a carga, a minha madeira vai ficar com uma deformação residual e essa deformação vai fazer com que ela se rompa ao longo do tempo. Então, a gente vai ter um comportamento elastofrágil. Então, eu vou aumentando a tensão que está atuando na madeira e ela vai se deformando. Se eu tô aqui nessa região, nessa primeira região, se eu tiro a carga, a madeira volta. Joia, comportamento elástico, né? Comum. Coloquei tensão, foi se deformando. Tirei a tensão, madeira volta ao estado normal. Mas, a partir de um certo ponto de tensão, esse ponto aqui, ela vai ter uma deformação residual que vai ser permanente. Então, ela não vai voltar ao estado original. Vai ter uma deformação permanente que vai fazer com que ela se rompa com uma tensão bem menor. Então, ela acaba se deformando de uma maneira que fragiliza a madeira. E aí, a hora que a gente tem uma tensão como essa aqui, né, uma tensão já menor, ela pode chegar a romper a madeira, porque ela se deformou, né, de uma maneira permanente, ok? Então, se a gente for pensar na madeira em si como material, isso aqui seria o que mais se aproxima, né, do que acontece na vida real. Então, seja por umidade, seja por esforço mesmo, ou por algum agente biológico que possa estar atacando a madeira, ela tinha uma resistência muito boa e ela ficava ali naquele formato, né, 100%, né, homogêneo, geométrico, mas à medida que ela vai o quê? Se deformando e cria uma deformação permanente, então ela incha, ou ela tem alguns buracos, ou as fibras se deformam, acaba que ela consegue se romper muito mais facilmente, então ela fica um material muito mais frágil. E daí essa ruptura acontece meio sem aviso. Tá? Esse é o comportamento dito elastofrágil. Então, ele é diferente do que a gente tem para o aço, é diferente do que a gente tem para o concreto, é um formato específico de deformação que é considerado para a madeira. Uma região muito boa, elástica, onde eu tenho tensão e deformação proporcionais, e à medida que a gente cria uma deformação permanente na madeira, cada tipo de madeira vai ter uma tensão que gera isso, a gente vai ter um comportamento de deformação permanente e um comportamento frágil a partir dali, que pode romper a madeira com menos tensão. Aí, pessoal, esse tipo de deformação, né, ele vai estar possibilitando que a gente faça alguns cálculos, né, para as nossas resistências. Então, a gente tem a resistência à compressão, que é a nossa resistência básica, lembrando que vai ser esse aqui, compressão paralela às fibras. Com essa resistência à compressão, eu consigo encontrar a resistência à tração da minha madeira também. Como? Através dessa relação. Então, resistência à compressão dividido por resistência à tração é igual a 0,77. Eu não preciso necessariamente pegar a minha madeira e fazer ensaio com ela em todas as direções. Não é necessário que eu faça isso. Eu consigo fazer esse processo através dessa relação. Por quê? Porque já foi estudado, já foi pensado, e aí isso facilita um pouco mais. O que a gente considera além disso, né? Então, essas são as nossas trações paralelas. A gente considera que a tração normal às fibras é nula. Ela não existe. Para a madeira, a gente considera que isso aqui é zero. O que isso quer dizer, pessoal? É uma resistência muito pequena. Nesse formato, a madeira tem a tendência de separar as diferentes fibras. Então, em comparação com os outros tipos de esforços, esse tipo de solicitação, né, a madeira resiste muito pouco. Então, para cálculo, a gente nem considera, não é um valor significativo que a gente quer levar em consideração. Então, eu finjo que ela não resiste nada, certo? Eu considero como se fosse zero. Porque é tão pouco que não vale a pena eu colocar no cálculo, né? Ah, galera,
Lembrando que aqui, né, nesse comportamento frágil aqui, a tensão e deformação é linear até a ruptura, que é nessa parte fragilizada aqui. Tanto aqui quanto nessas partes aqui. Então, esse seria o perfeito, né? Mas isso não acontece nas madeiras. A gente vai ficar aqui. Ou no máximo aqui, onde a gente tem aqui um alongamento. Então, uma deformação que se modifica um pouquinho, certo? Esse comportamento linear é a parte frágil da madeira. É onde ela vai ter uma deformação permanente e vai chegar à ruptura, ok? Aí, beleza. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre essas considerações, vamos falar então sobre as emendas. Galera, madeira apresenta boa resistência à tração paralela. Lembrando que a tração normal a gente considera como nulo, certo? Mas nem sempre a gente consegue utilizar na madeira uma peça só, uma peça única. Por quê? Porque a gente tem limitação de peça, né? Então, a madeira, ela vem do material natural, a gente vai ter que fazer os processos, né, de conformação ali para chegar nos formatos que a gente precisa, nos tamanhos que a gente precisa. E nem sempre a gente consegue utilizar só uma peça. Ela não vai ter a espessura correta para a gente gerar uma viga, para a gente gerar, né, o nosso elemento treliça. E aí, às vezes, eu preciso trabalhar o quê? Com seções múltiplas. E aí, nas seções múltiplas, para eu ter uma madeira com seções múltiplas, eu preciso montar emendas. E aí, nas emendas, normalmente, a gente vai utilizar as talas. Talas laterais na madeira. E aí, as talas, elas podem ser feitas utilizando alguns dos nossos conectores metálicos. Então, os parafusos, as cavilhas, que são da própria madeira, né, que são de madeira, material de madeira, conectores metálicos, então as plaquinhas, as chapas metálicas, ou até mesmo os pregos. Então, quando eu preciso fazer uma seção múltipla de um elemento, eu posso montar a emenda utilizando aqueles conectores de ligação que a gente estava estudando na aula passada, certo? Lembrando que a gente vai ter que o quê? Levar em consideração a resistência dessa ligação para ver se o nosso esforço que está atuando ali naquele local não vai ser maior do que a resistência de ligação, certo? E isso vai ter que ser levado em consideração também no nosso dimensionamento. Quantos furos que eu tenho, quais são os elementos de ligação que eu tenho, eu vou mostrar isso para vocês hoje no exemplo. Opa, aqui. Para realizar, né, essas conexões, nós temos elas aqui, nós vamos ter então, nos parafusos e cavilhas, a gente considera que são ligações pouco rígidas, então elas têm uma certa liberdade de movimentação, mas são ligações longas, principalmente pelo tipo de ligação metálica que está sendo colocada ali, né? O tipo de ligação que está sendo feita. O parafuso é um material um pouco mais longo e a cavilha em si, ela passa, né, de um furo para outro ali também com certa extensão. Os conectores metálicos vão ser as nossas chapas, tipo essa aqui que está aparecendo no cantinho, né? Chapas metálicas. E aí a gente vai ter ligações muito rígidas, porque elas conseguem abarcar, né, 2 trechos ali de equipamento, de material, de madeira em si, mas elas são ligações consideradas curtas. E aí os nossos pregos também a gente vai considerar ligações muito rígidas, lembrando que a gente nunca vai trabalhar com um prego só, a gente sempre vai de 2 para cima, e são ligações consideradas longas, ok? Então, a gente consegue utilizar qualquer um dos 3 tipos de conexões. Não tem o melhor, não tem, né, um que seja certo, outro que seja errado. São todas opções a serem realizadas para a gente conseguir trabalhar com seções múltiplas ou conectar um elemento com o outro. Aí, nas nossas talas que são metálicas, né, pessoal? A gente pode utilizar pregos ou parafusos para estar fazendo essa conexão, lembrando que as talas metálicas são assim ou assim, né, para juntar os nossos elementos. E aí
a emenda em si ela vai ser dificultada por causa da furação. Então a gente tem uma ligação que, em comparação com ligações que são feitas só com madeira, vai ter uma certa variação, ligação com variações, porque os dois materiais são diferentes, porque o madeira é diferente do aço. Então, querendo ou não, ali naquele espaço, né, de furação, vai ter um certo trabalho da ligação. Eu preciso considerar, né, a resistência da ligação? Com certeza. Então, levar esses aspectos em consideração. Aí vem as emendas por entalhe. Lembrando que o entalhe é aquela retirada, né, de um espaço da madeira para preparar e realizar um encaixe para vir a nossa nova peça, né? Então, tô aqui, eu faço um entalhe para que eu coloque a peça nova aqui. Então, eu faço uma preparação aqui, um entalhe, certo? Faço um corte, né? Preparo para colocar a madeira. Nas ligações por entalhe, o que a gente tem que cuidar? Nós vamos ter que utilizar elementos de fixação. Então, a gente utiliza, sim, os pregos ou parafusos, mas apenas para o quê? Para não ter deslocamento, né, das nossas peças em si principais. Então, eles vão estar relacionados com isso. E a gente não pode utilizar madeiras que estejam verdes ou que não estejam completamente secas. Porque esse processo de modificação da madeira pode provocar uma deformação naquele local, um deslocamento que não foi pensado, e ali pode virar um ponto mais frágil, que não consegue transmitir os esforços da maneira correta, de forma completa. Então, para fazer a montagem por entalhe, as duas madeiras têm que estar padronizadas, né? Então, tem que estar numa classe de umidade correta. A nossa classe de umidade principal padronizada é a umidade 12%. Não pode estar, né, com umidade diferente, porque à medida que ela for secando, ela vai acabar retraindo, vai ter deformação, e ali naquele espaço a gente pode gerar um ponto frágil, ainda mais frágil, na nossa ligação. Ok? Aí a gente conversa um pouquinho sobre disposições construtivas, principalmente com a madeira maciça, né? Então, com um pedaço maciço, e com um pedaço que seja em seção múltipla. E aí a gente entra principalmente para as áreas. Quanto de madeira que eu preciso para estar resistindo ao esforço? Então, galera, para elementos estruturais principais que estão recebendo as cargas da estrutura, então entra lá vigas, né? Elementos de cobertura, elementos de pilares, fundação, vigas e outros elementos estruturais principais, área transversal mínima 50 centímetros quadrados. Então, eu posso ter madeira que tem essa área aqui para cima. Menos do que isso não é recomendado para elemento estrutural principal, certo? Para peças principais que sejam múltiplas, então que eu não tenha uma peça maciça assim, e que eu precise acabar colando diferentes peças, unindo elas por emenda, a gente vai ter então que a área de cada elemento é 35 centímetros quadrados. E a espessura mínima é 25. Certo? 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Então, a gente precisa garantir essa área de seção transversal na tábua, no elemento, pelo menos, e, né, garantir a espessura mínima. Para quê? Para a gente garantir que aquela estrutura vai estar recebendo o esforço correto, para garantir que ela vai conseguir segurar. Então, é uma questão de segurança mesmo. Ah, professora, mas eu não vou fazer a minha estruturação, né, principal em madeira. Eu vou utilizar o wood framing lá para fazer as paredes de vedação, por exemplo, ou para fazer, né, alguma outra peça secundária. Então, não vai ser o meu elemento que vai receber as cargas principais. O que eu posso usar, então? Em peças secundárias, a área de seção pode diminuir, então numa maciça vai para 18 centímetros quadrados e espessura
2,5 centímetros. E para as múltiplas, a área continua sendo 18, mas a espessura desce para 1,8 centímetros. Então, vai muito o quê? Do para que aquela peça está sendo utilizada, né? Então, se a gente tiver em outro contexto que não seja o estrutural principal, então as peças de cobertura lá para a gente conseguir colocar as telhas, ou elementos ali que vão formar uma parede de vedação, que não vão receber carga direta, a gente considera que essas peças vão ser secundárias, né? Ou peças de contraventamento, que a gente já viu também, que não vão receber carga principal, mas vão ajudar ali a segurar as cargas de vento, então não são elementos principais. Os principais vão ser lá os nossos elementos construtivos, então as vigas, né? Os elementos que vão resistir ao esforço, né, de utilização como elementos de laje, né, que vão compor uma laje, um pilar, uma fundação. Aí realmente são elementos estruturais principais. Ok? Mais disposições construtivas. Então, as peças em compressão, então peças que vão estar, né, recebendo esforço de compressão, devem respeitar essa relação. O seu comprimento longitudinal deve ser 40 vezes a espessura do eixo de flambagem, a espessura da peça. A espessura da peça é uma, e aí o seu comprimento deve ser 40 vezes a espessura. E aí o que a gente vai ter esse comprimento? É o comprimento aonde vai estar recebendo a carga. Então a carga de compressão, ela vai estar atuando nessa direção. Carga de compressão, nessa direção. E aí esse eixo tem que ter 40 vezes a espessura, certo? Essa relação também é uma relação de segurança. Se tiver maior do que isso, né, a gente já começa a ter a possibilidade dessa madeira, a hora que atuar a compressão, dela entortar. De acontecer isso aqui, né? Tá atuando aqui a compressão, se ela for muito maior do que essa relação, tem o perigo da madeira fazer isso aqui. Dela entortar, dela flambar, tá? É um efeito de flambagem. Então, por isso que a gente fala que essa é a relação máxima que deve ser respeitada. 40 vezes a sua espessura, ok? E aí, para tração, comprimento longitudinal máximo, vai ser um pouquinho maior. Então, 50 vezes a espessura. Mesma situação. Para tração, 50 vezes a espessura, porque daí a flambagem nesse sentido não é tão preocupante, mas também a gente pode acabar causando deformação da peça. Então, no máximo, 50 vezes a espessura, certo? Isso para elementos retangulares, né? E para elementos que são circulares. Quando a gente tem uma seção que é circular, né, a gente sabe que a gente pode estar utilizando elementos de madeira que são circulares, a gente pode considerar a área em si como sendo uma seção quadrada com área equivalente. Então, a gente consegue fazer uma proporção para que a seção circular seja considerada uma seção quadrada. E aí a gente vê se está dentro desses parâmetros. Então, consegue compor tanto aqui esse pedaço, né, do comprimento longitudinal máximo, quanto aqui as nossas áreas mínimas, né, para garantir isso. Como que a gente faz, né, esse valor equivalente? A gente trabalha com essas proporções aqui. Então, elas podem ser consideradas, né, em relação a um valor equivalente, sendo que, né, quando a gente tem essa variação entre diâmetros, por exemplo, um diâmetro maior no começo e um diâmetro menor, a gente acha um diâmetro equivalente através disso aqui. Diâmetro equivalente. E aí o diâmetro equivalente deve ser ao menos 1,5 vezes maior do que o diâmetro mínimo. Então esse é o diâmetro pequeno aqui, de equivalente, deve ser maior do que o diâmetro mínimo, 1,5.
vezes D2, né? Pra gente ter o quê, né? Uma homogeneidade naquela peça que é circular. E aí, com essa peça circular, a gente pode equivaler ela para ela ser considerada uma seção quadrada, certo? Então, considera ali o seu diâmetro como um valor base, né, em si, seja o diâmetro equivalente ou um diâmetro único, se ela for do mesmo tamanho. E aí a gente teria aqui a peça circular e a gente gera o quê? Uma peça quadrada, mais ou menos assim, a equivalência entre os dois. Considera, né, esse pedaço quadrado aqui do centro. Essas são as nossas disposições construtivas básicas, né, pessoal? Agora que a gente está entrando na fase de dimensionamento, isso vai ser utilizado ao longo, né, para a gente conseguir ter uma noção se os nossos elementos estão seguros, se está funcionando, como que a carga vai estar atuando. Aí, falando um pouquinho agora mais de cálculo em si, de critérios de cálculo. Então, hoje a gente vai focar o quê, né? Nós vamos focar aqui na nossa tração. Então, nós estamos falando de barras que vão estar tracionadas. Barras que vão estar tracionadas. Então, galera, as nossas peças de cálculo, os nossos elementos de madeira, eles vão ser calculados, como eu comentei para vocês antes, no estado limite último. Então, a gente analisa para o quê? Para a pior situação possível, situação de ruptura, ruptura completa, ruína. E aí, o que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que a tensão solicitante seja menor do que a resistência à tração paralela às fibras. Lembrando que a resistência à tração normal a gente nem considera. Ela é tão pequena que ela não é levada em consideração nos cálculos. A gente assume que a madeira resiste zero naquela condição. Então, essa é a nossa condição principal de tração, resistência paralela às fibras. O que está dizendo, né? Isso aqui está dizendo assim: eu vou ter uma tensão que vai estar atuando ali naquela barra de madeira com uma força de tanto. E a minha madeira tem que resistir mais do que essa tensão. É isso que a gente precisa fazer com que aconteça. Com que a minha madeira esteja segura, com que ela resista mais. Lembrando que a tensão, pessoal, é sempre uma medida de força. Qual vai ser essa força? Nesse caso, tração. Esforço de tração que está atuando no elemento dividido por área. Então, é o quanto de força que está atuando em uma área específica. Qual área? A área líquida da seção transversal. Esta é a nossa área. Então, é eu dizer para vocês aqui, né? Vou fazer aqui. Eu tenho lá uma área de madeira. Minha madeira está aqui. E aí eu vou ter uma tensão de tração que vai estar atuando aqui. Tensão ND. Essa tensão de tração está atuando em uma área específica, AN. Então, eu vou pegar a tensão de tração, dividir por essa área, porque ela vai estar distribuída ali, e essa divisão me dá a tensão solicitante. O que vai estar acontecendo naquela região da madeira, certo? Essa tensão tem que ser menor do que a resistência, o quanto que a madeira aguenta a tração. Se for maior, a hora que eu colocá-la na obra, a tensão vai o quê? Romper a madeira, porque a minha madeira não aguenta. Então, eu preciso garantir que a madeira aguente aquele valor a tração, certo? Aí, a gente vai ter lá, qual vai ser a minha área líquida. Então, vocês viram ali, o AN é a área líquida da seção transversal. Joia, o que é a tal da área líquida, né? Se eu não souber encontrar ela, não adianta nada. Então, a minha área líquida, pessoal, vai depender do tipo de conexão que eu tenho na minha peça. Então, se eu tiver uma ligação
ligação dela com outro elemento, ou se eu tiver uma emenda dessa peça com uma outra peça, então uma peça múltipla, como a gente estava vendo ali no começo, eu vou ter o quê? A necessidade de colocar um material de ligação, de colocar um prego, de fazer um entalhe, de colocar parafuso, e isso vai o quê? A gente vai tirar um pedaço da peça, certo? Então eu faço um furo para colocar o prego, para colocar o parafuso, para montar o entalhe. Logo, eu preciso o quê? Retirar essa área. Essa área não existe, não é madeira. Essa área ali é um furo onde tem um prego. Então, eu preciso levar isso em consideração. Na minha área líquida, eu vou considerar o tipo de ligação que tem. E aí, eu vou diminuir a proporção ali do meu elemento. Então, do meu elemento de ligação. No caso dos pregos. Vamos falar dos pregos primeiro. Deixa eu voltar aqui. No caso dos pregos, a gente vai diminuir da área bruta. Essa aqui é a área bruta. Se eu tivesse só bandeira, eu ia usar isso aqui. Joia, mas eu tenho elemento de ligação, né? Eu vou precisar de elemento de ligação para eu unir com a próxima, com o próximo elemento, com a próxima barra em si. Não tem muito o que eu fazer. Então, eu vou tirar o número de furos, N, vezes o diâmetro do prego, vezes a espessura da peça. Espessura da peça aqui, Bzinho. Então, eu vou tirar o diâmetro do prego vezes a espessura da peça. Para eu falar, ó, então eu tenho a área bruta da peça menos esse pedaço. São 2 furos aqui de um prego com diâmetro tal. Então, eu estou falando, ó, essa região aqui, ela não existe mais, é um furo. Ali tem um outro material, certo? Então, eu não vou usar só a área bruta, porque eu não tenho madeira em tudo. Aí, eu consigo a minha área líquida. Isso aqui para pregos. Então, essa é a formulação para prego. Para parafuso, é um pouquinho diferente. Por que para parafuso é diferente, né, pessoal? Porque para eu encaixar um parafuso, eu faço um furo com uma folga. Então, eu não vou usar só o diâmetro do parafuso. Eu vou usar o diâmetro do parafuso mais uma folga de 0,5 milímetros. É uma folguinha para quê? Para a gente conseguir rosquear o parafuso. Então, essa folga existe. Então, ela não vai ter madeira naquele espacinho. Então, eu tenho que considerar a folga. Vai ser lá, então, a área bruta menos o número de furos vezes o meu diâmetro do parafuso mais a folga vezes a espessura aqui, Bzinho, da minha madeira. Certo? Então, o tipo de ligação que está sendo utilizado interfere para que eu escolha a área correta. O quanto de madeira que vai estar ali para resistir aos esforços de tração. Isso interfere. Beleza, ligação com prego é uma fórmula, ligação com parafuso eu considero a folga. E aí ainda ligação aqui com conectores metálicos, então com os anéis, por exemplo, certo? Ou com entalhe, né, o que foi programado aqui pra gente colocar. Para esse tipo de ligação, então, a gente vai tirar também os nossos elementos. Então, a gente vai tirar aqui o diâmetro, o número de furos que tiver. Então, se tiver só um ou se tiver vários furos desse tipo. Aí, a gente vai tirar aqui o diâmetro do anel ou o tamanho do entalhe em si, né? Esse pedaço. Aí, a gente vai tirar essa espessura, a espessura do entalhe ou a espessura do espaço que for tirado, menos, aí a gente tira a espessura da peça, menos essa espessura aqui do entalhe ou do furo que foi feito, né, da região que foi retirada, vezes o furo menor. Então, normalmente, a gente acaba tendo que colocar um elemento de fixação, né, então, ou um prego ou um parafuso,
que vai ser o quê? O diâmetro do prego ou do parafuso mais a folga. Aqui a gente também considera a folga, certo? Então a gente o quê? Tira tudo que não tiver madeira. Então eu pego a madeira bruta, joia, ela estava aqui bruta inteira, mas eu preciso colocar elementos de ligação. Então eu vou tirar tudo que não existe mais. Então eu vou tirar esses pedaços da madeira que não existem mais, que estão sendo utilizados para ligação, para que eu considere a área que realmente vai ter. Eu não posso considerar uma área de madeira que não existe mais, que vai estar sendo colocada ali um anel metálico, uma chapa metálica, que vai ter diferentes pregos e parafusos. Então eu preciso tirar esses elementos da conta, quantos tiverem, certo? Aqui, isso. Opa. Aqui fica marcado, né? Então o D vezes T é esse pedaço, que vai ser ou para a gente encaixar um anel, por exemplo, ou para a gente colocar o entalhe, montar o entalhe. E esse valor do B menos T vai ser o espacinho onde a gente colocaria, por exemplo, um parafuso, um prego, para fazer a fixação do elemento, né? Então o anel a gente sempre precisa colocar com um parafuso. Então a gente vai colocar o tamanho do parafuso também, levar em consideração esse tamanho. Ok? E aí, considerações finais, para daí a gente ir para o exercício. Quando a gente utiliza furos, né, de forma desalinhada, então que não estejam na mesma linha especificamente, que estejam tipo num formato mais quadrado, por exemplo, igual isso aqui, ou igual a isso aqui, ou igual a isso aqui, independe. A gente vai ter que considerar quais são os furos que estão na mesma seção. Então, para eles estarem na mesma seção e serem considerados, né, ali naquelas contas que a gente está olhando das áreas brutas, esses valores têm que ser menor do que 4 vezes o diâmetro do furo para a nossa região norte-americana, ou para as normas europeias, menor do que 3,5% do diâmetro do furo. Então, 4 vezes aqui é a pior situação. Aqui a gente acaba levando em consideração normalmente o americano, mas eu vou mostrar para vocês com os dois, né, pra gente considerar isso aqui. Certo? Eu já vou mostrar, né? Eu sei que aqui fica um pouco subjetivo, eu vou mostrar no exercício como que isso funciona. Beleza? E aí, furos na seção transversal do nosso elemento tracionado podem ser desconsiderados desde que eles sejam inferiores a 10% da nossa área bruta. Então eu pego a área bruta da madeira e aí eu vou considerar os furos, principalmente os de ligação. Mas eu posso ter algum outro furo que está sendo realizado ali para encaixe ou algum outro tipo de preparação. Quando que a gente precisa colocar esses furos na conta? Que ali não tem mais madeira e aquele valor não vai resistir. Quando for maior do que 10%. Se é um furo muito pequeno, que não vai estar sendo, não vai influenciar, né, em como a madeira vai resistir, pode ser desconsiderado, desde que seja menor do que 10% da área bruta. Lembrando que a área bruta é o valor de AG. AG. G. Isso. AG. Vamos dar uma olhada no exemplo? Acho que fica um pouco mais claro, né? Exemplo. Então, o que esse exercício está pedindo pra gente? Vamos olhar lá. Ele fala assim, verifique a segurança. Então acompanha comigo, galera. Verifique a segurança. O que eu preciso dizer lá no final? Se é seguro ou não, certo? Então essa é a minha resposta principal. É seguro ou não é seguro? Pode estar sendo montado desse jeito ou não?
eu preciso indicar, né, no final do exercício se essa segurança está acontecendo. É o que eu falei para vocês em outras aulas. Não adianta a gente fazer o valor bruto, saber chegar no valor bruto, se a gente não sabe o que ele significa. Então, a gente precisa aqui, nessa parte de dimensionamento, entender o que está atuando ali e como que isso vai se comportar lá na obra. O que o cara vai perguntar para você? Ele vai perguntar qual é a resistência à tração da madeira, qual é a tensão solicitante da madeira, nananã. Não, ele vai perguntar para você, vai ficar de pé? Vai aguentar? É isso que a gente precisa saber responder. Então, verifique a segurança, certo? E aí a gente tem um tirante, então é um tipo de madeira que vai estar montado como tirante. De angelim pedra, então é um tipo de madeira. Essa é a nossa madeira. Eu vou indicar aqui com o nosso marca-texto quais são os dados principais. Então, nós temos um angelim pedra de segunda categoria. O que o segunda categoria quer dizer? Que a gente não teve classificação prévia dessa madeira, né? A madeira foi apenas secada e tal, mas a gente não teve uma separação. Ah, esse pedaço tá um pouco melhor, esse pedaço não. Vem qualquer coisa, certo? De seção transversal 22x4, essa é a nossa seção, ó. Aqui em cima. Essa é a seção transversal. 22x4 centímetros, submetido às seguintes cargas de tração. Agora tá falando pra gente, né? São cargas de tração. Então, NG 20 kN, referente à ação permanente de pequena variabilidade. E NQ igual a 5 kN, referente à ação acidental vertical. Acidental é a mesma coisa que variável, tá? Sendo o tirante ligado por duas talas laterais de madeira, então nós temos duas talas aqui, né? Uma na frente e uma atrás, por parafusos de 25 milímetros e considerando uma situação duradoura de projeto ou longa duração em um ambiente de classe de umidade 2. E aí a gente tem aqui as dimensões dos nossos furos e a distância entre eles, né? Então ali tem, entre os dois furos aqui laterais, a gente tem uma distância de 11 centímetros e entre as outras duas classificações aqui de furos a gente tem uma distância de 10 centímetros. Ok? Então o que eu preciso fazer? Galera, aqui vai juntar tudo. Então a gente vai desde a combinação, a gente vai passar pelos camodes e aí a gente vai encontrar as nossas tensões, ok? Então é uma bela de uma revisão. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai encontrar o nosso esforço normal solicitante. Então, o quanto de tração que vai estar atuando nessa peça. E aí ele disse pra gente que nós temos dois tipos de esforços. Uma carga permanente de 20 e uma carga variável de 5 kN. E se eu tivesse uma terceira força, eu ia ter que fazer o quê? Combinações. Aqui no caso, eu tenho só uma ação variável. Então, eu só preciso levar ela em consideração e sempre lembrar da permanente. Mas e se eu tivesse outra combinação, né? Outra carga variável? Aí eu iria fazer o quê? Dois tipos de combinações diferentes e a minha ação normal, solicitante, ia ser a pior. A que deu o maior valor, a carga mais pesada, certo? Então eu vou fazer o quê, né? A minha combinação normal última. A combinação normal última vai utilizar primeiro da carga de peso próprio. Deixa eu pegar minha caneta. Então aqui, carga permanente ou carga de peso próprio. E vai utilizar da carga variável. Lembrando que se eu tiver mais carga variável, eu vou ter mais combinações. Né? Um exercício desse é bem bom, né? Porque ele é bem completão. Então, seria um exercício só, do começo ao fim, com todos os assuntos que a gente viu até agora.
Gostei, é uma boa ideia para a prova, certo? Aí, daí a gente começa lá. Então, o nosso valor de carga permanente é 20. Jóia. Aí, o nosso valor de coeficiente, que é esse gama G aqui, ele vai ser o coeficiente para a carga permanente em combinação normal. Então, o nosso caso principal é sempre a combinação última normal para qualquer situação, a não ser que seja dito o contrário, que a gente queira analisar alguma coisa específica. E aí, é uma carga permanente, né, pessoal? Então, ela varia muito pouco. É a carga da própria estrutura. Então, pequena variabilidade. Lembrando que a gente está numa situação favorável. Então, eu não tenho vento de sucção que está ajudando a estrutura, por exemplo. É uma situação que está pesando na estrutura, né? A carga variável está pesando na estrutura também. Então, eu vou usar o primeiro fator, 1,3. Vem lá daquela tabela, né? Da tabela do coeficiente para carga permanente. Aí vem lá para a segunda parcela. Então, a nossa carga variável é única. Então, eu vou ter apenas uma combinação. E aí, esse valor é o valor de 5 kN, que é a minha carga variável, vezes o coeficiente. Então, o coeficiente é coeficiente para carga variável em combinação normal. Lembrando que ele só muda se não for combinação normal ou se a gente estiver trabalhando com variações de temperatura. Não estamos, então o valor é 1,4, certo? Também está nas tabelas, aula 2, ok? Multipliquei esses valores, encontrei esforço de tração 33 kN. Aqui, dúvidas? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Ficou alguma coisa? Já é uma revisão, né, esse pedaço, então. De boa? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá para o passo 2. Agora que eu encontrei qual que é a tensão que está atuando ali naquele tirante, né? Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a tensão de tração. Então, o quanto que a minha madeira resiste, o quanto que ela aguenta a tração, para daí a gente encontrar a tensão solicitante, né? Então, determinar a tensão resistente à tração. Para eu encontrar a tensão resistente à tração, eu vou utilizar o quê? Kmod vezes resistência característica à tração, dividido pelo coeficiente de segurança da madeira. Agora sim, a gente vai utilizar o coeficiente de 1,8, porque é estado limite último, então qualquer dimensionamento a gente vai trabalhar com estado limite último, e o nosso esforço principal é um esforço de tração paralela às fibras. Então, eu vou trabalhar com 1,8. Além disso, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar a minha resistência à tração característica paralela às fibras. Para isso, eu vou multiplicar 0,7, que é constante, vezes o valor de tensão média. Essa tensão média vem da tabela. E aí, a tabela está relacionada com o tipo de madeira. Então, a nossa madeira é uma madeira do tipo Angelim Pedra,
ela está na tabela das dicotiledôneas. E ela tem valor de resistência à tração paralelo às fibras de 75,5 MPa. Aí eu multiplico esse 75,5 por 0,7 e eu tenho um valor de resistência à tração característica de 52,85. Então esse valor aqui, né, pessoal, só para a gente conversar sobre alguns aspectos lógicos, tá? Para vocês começarem a, entender esses aspectos. Esse valor aqui seria a resistência à tração dessa madeira, gelo em pedra, no laboratório. Então, lá no laboratório, né, quando eu fiz o valor ali, eu consegui o 75,5. Eu multiplicando por 0,7, eu tenho o valor característico. Então, se todas as minhas madeiras estivessem no estado perfeito, eu poderia utilizar esse valor aqui. Mas as minhas madeiras não estão no estado perfeito. Cada uma delas está numa situação. Então, vai ter carga de longa duração ou pequena duração. Elas vão estar com mais umidade, menos umidade, né? Elas vão estar com situações diferentes. Por isso que a gente usa os CAMODs, para levar em consideração essas condições, certo? Aí eu venho para os CAMODs. Então, os CAMODs eles vão ser encontrados através das condições dessa minha madeira. O CAMOD 1 vai ser encontrado por ser uma carga de longa duração ou de pequena duração, né? Média duração. E aí fala lá pra gente, situação duradoura de projeto. Situação duradoura é longa, né? Longa e duradoura é a mesma coisa, são sinônimos. Então eu venho para cá e eu vou para longa duração. Se eu não tenho informação da madeira, eu sempre vou admitir que ela é uma madeira do tipo serrada. 0,7. Então, CAMOD 0,7, CAMOD 1. CAMOD 2. O CAMOD 2 depende da umidade da madeira. Então, a nossa madeira, ela tem umidade classe 2. Umidade 2. Pode ser ou pela classe ou pela porcentagem. A gente tem duas tabelinhas, né? E aí, se eu tenho a porcentagem, eu encontro a classe e aí eu venho para essa segunda tabela. Então, para uma classe 2 de umidade, CAMOD 2 para madeira serrada, 1. E aí o CAMOD 3. CAMOD 3. O CAMOD 3 também, eu venho aqui para madeira serrada. E aí a gente vai ter lá a madeira do tipo dicotiledônia e do tipo conífera. As nossas madeiras são da família da dicotiledônia. É o gelo em pedra. Se fosse das coníferas, eu pegava a parte de baixo, que é das coníferas. E aí foi dito lá pra gente que a nossa madeira é uma madeira de segunda categoria. O que quer dizer que ela não teve uma classificação prévia. Não foi uma madeira que foi separada para a gente ter peças um pouco mais homogêneas e peças, né? E retirar essas peças que fossem muito diferentes para poder ter uma peça um pouco melhor. Não foi feito isso, então é segunda categoria. E aí o meu valor de CAMOD para as dicotiledôneas, segunda categoria, 0,8. Ok? Então sempre olhar bem com calma quais são as condições daquela madeira em específico. Então CAMOD 3,08. Aí eu venho encontrar o quê? A minha resistência da madeira à tração. Resistência à tração. Aí vem lá, CAMOD. O CAMOD vai ser a multiplicação dos 3. Então começa lá 0,7 vezes 1 vezes 0,8. O valor de resistência característico é aquela multiplicação do valor da tabela vezes o 0,7. Então, 52,85. O nosso esforço principal é tração, então eu divido pelo coeficiente de ponderação 1,8 para eu ter o valor de cálculo. Sempre fingir o quê? Que a madeira resiste um pouco menos. E aí eu vou ter um valor de resistência à tração
de 16,44 MPa. Galera, vejam a diferença. Quando a gente fala de valor característico, essa seria a minha resistência. Então, seria 52,85 MPa, que a minha madeira do tipo Argila em pedra iria resistir. Mas, quando eu coloco as suas condições e eu divido pelo coeficiente de ponderação para que eu tenha um valor de cálculo de projeto, eu reduzo a resistência à tração em muito. E aí a resistência à tração que eu considero em projeto é 16,44. Então vejam a diferença, é bem significativa, certo? Principalmente porque a madeira é um material muito heterogêneo, então se eu mudar a classe de umidade, a resistência muda. Se eu mudar a madeira como ela foi classificada, a resistência muda. Se eu mudar o tipo que a carga vai estar atuando nessa madeira, muda, certo? Além disso, claro, a gente sempre vai estar trabalhando no projeto com um coeficiente de segurança, para conseguir segurar essas situações lá de execução, por exemplo. Então, se for executado de uma maneira um pouquinho fora, tem um coeficiente de segurança. A gente finge que a madeira resiste muito menos para conseguir o quê? Não ter uma situação de ruptura dentro da obra, certo? Então, o projeto em si é um local muito seguro. Por isso que a gente coloca todos esses fatores em xeque, né? Aqui, galera, dúvidas? Tranquilo? Então a gente já fez o quê? Encontrou o quanto de esforço que está atuando lá e encontrou o quanto que a madeira resiste nas condições que ela vai estar colocada, né? Agora a gente vai encontrar o quê? Falta a nossa área. Então a nossa área líquida vai ser a área bruta, que é o AG, menos os furos, certo? Então a gente tem furos ali diferentes, ok? E aí eu preciso considerar, né, que tipo de furo que é esse. Então a gente tem lá que a nossa ligação, ela vai ser feita por parafusos de 25 milímetros. Então eu vou utilizar a fórmula dos parafusos. Lembrando que para os parafusos eu preciso considerar aquela folga. Então eu vou encontrar ali. Para os parafusos eu vou encontrar de linha. Lembrando que o diâmetro de um parafuso é 25 milímetros. Então vai ser D, que é o 25, mais 0,5 milímetros. Então vai ser 25,5 milímetros. É isso que eu vou levar para a fórmula. Mas eu vou levar transformado, né? Para centímetros. 2,55 centímetros. Ok? Além disso, eu preciso definir quantos furos que estão atuando na minha seção transversal. E aí que a gente conversa sobre aquelas definições ali da norma americana ou da norma europeia. Então, vai ser 4 vezes D. 4 vezes 2,5 é 10 centímetros. Então, a gente só vai considerar os furos que estiverem em contato em até 10 centímetros. Se eu tiver um espaçamento entre eles maior do que isso, eles já não estão na mesma seção. Então, se a gente for olhar o nosso desenho, a gente tem aqui furos com 10 centímetros de distância. Mas os furos laterais, essa distância aqui, é 11. Então, eu já não considero que esses furos aqui estão na mesma seção. Só esses daqui. Ou esses daqui. Deu para entender?
Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais escuro, assim, essa imagem. Piorou. Ela tá o mais nítida possível. Acho que assim, talvez, fique um pouco melhor de ver. Então, galera, a gente tem 4 furos, certo? 4 furos básicos. 4 furos. Só que, para a gente ter os furos sendo considerados como estando na mesma seção, eles têm que estar no máximo nessa distância um do outro. Então, esses furos que estão aqui ou esses furos que estão aqui estão na mesma seção. Então, eles estão com uma distância de 10 centímetros, que é o máximo que a gente pode ter. Mas esses furos aqui, ó, já estão o quê? Com uma distância maior do que 10 centímetros. Então, a gente não considera que eles estão na mesma seção, certo? A não ser que fosse 10 ou menor do que 10. Então, no caso, a gente vai considerar que para uma seção, que é o que a gente faz a conta aqui para nossa área líquida, nós vamos ter apenas 2 furos. 2 furos na mesma seção, ok? E aí isso vale tanto para o 4 vezes D, quanto vale para o europeu, né? Que é 3,5 vezes D. Ok? O que eu vou considerar com vocês? A gente não vai considerar o europeu, a gente vai considerar o caso, aqui seria 8,75. Aí, para o 8,75, né, eu não teria nem 2 furos juntos, eu teria um furo só em cada seção. Então, eu não vou considerar o 3,5, eu não vou considerar a norma europeia nos nossos exercícios. Eu vou considerar a norte-americana, porque ela é o caso, né, o pior caso. Então, ter a quantidade de furos ali numa extensão um pouquinho maior. Nós vamos usar a americana. Então, se eu tenho uma distância de até 10 centímetros, os furos estão na mesma seção. E aí eu tenho 4 furos, só que a lateral deles, né, eles acabam tendo uma diferença de espaço maior. Logo, eu vou considerar que na mesma seção eu só tenho 2 furos. Então, a hora que eu for fazer o meu cálculo, eu vou pegar lá a N, que é a minha seção líquida, a área líquida, vai ser AG. AG vai ser, pessoal, a seção transversal aqui de cima. Então, é a espessura vezes a largura da minha tábua, da minha madeira. Então, 22 centímetros vezes 4. Menos os furos que estão na seção. É o que eu falei para vocês. A gente considera em relação ao que a normativa americana fala. Então, nesta seção, a gente vai ter apenas 2 furos, que estão em conjunto, trabalhando em conjunto, tá? 2 vezes, aí vem lá o 2,55, que vem daqui, vezes a largura da minha seção, largura 4. E aí o meu valor de área líquida vai ser 67,6 centímetros quadrados. Aqui, dúvidas? Por enquanto não, professor. Deu para pegar o lance dos furos? Talvez na hora da atividade daí. Uhum. Sempre leve em consideração esse espaçamento entre os furos, tá, pessoal? Se é este valor, se for maior do que isso,
vocês vão separar em 2 seções. Então, seção aqui e seção aqui. Se for menor, aí tá tudo junto. Professor, Oi, eu tô com uma dúvida aqui. manda lá. Tá, na fórmula, o AG leva em consideração a área da seção vezes a quantidade de furo, é isso? Menos a quantidade de furo. Menos. O 4 é da seção, não dos Tá. furos. O Tá, 4 ok. vem daqui. É a área. É a área. Isso. É a área de cima lá. A área de cima, desculpa. 22. Aham, tá, ok. Respondido. Se fosse tipo 5 centímetros, Aham, sim, era sim. assim. Entendi. É a só me espessura. Beleza, obrigado, professor. Beleza? Daí os furos eles entram nessa segunda parcela, né? Aqui. Mais alguma dúvida, galera? Nesse pedacinho? Vamos para a parte final? Então vamos lá. Parte final. Aqui na parte final a gente vai o quê? Vai comparar a resistência à tração da minha madeira, que a gente encontrou ali antes, que é o 16,44, com a tensão, certo? Lembrando que nós temos uma ligação alinhada com 2 furos na seção, porque o espaçamento entre os outros 2 era maior do que 4 vezes o diâmetro, então a gente só considerou 2 furos na seção transversal para o cálculo, ok? Aí a gente entra lá, tensão solicitante vai ser o esforço de tração, lembrando que se eu tiver diferentes combinações é sempre o maior valor, então 33, dividido pelo AG, que é, pelo AG não, pelo AN, peraí, deixa eu ajustar. Não vou confundir vocês. Professora montando exercício. AN. É até engraçado pra mim, porque quando eu era aluna, a gente tirava sarro, né? Quando o professor errava, assim. Daí você falava assim, nossa, o professor errou e tal, não sei o quê. Aí eu percebi que isso é tão comum. que a gente fica, né, no pensamento ali de falar, ah, tá, agora eu entendi porque que o professor errava, coisa simples. Então, vai ser o esforço de tração que está atuando ali, que a gente encontrou pelas combinações 33, dividido pela área líquida. Então, a área de madeira que realmente vai estar resistindo às cargas. Lembrando que a gente tirou o quê? Os furos. Quantos furos? 2, certo? Que era o que estava ali considerado por cálculo na mesma seção. Então, a gente divide pelo valor que eu acabei de encontrar, 67,6. E aí, a gente vai ter aqui, olha as unidades, galera. Então, a gente obteve lá no começo um esforço atuante de 33 kN. Deixa eu voltar aqui. 33 kN, né? E a nossa área era 67,6 centímetros quadrados. Então, o valor que eu vou obter é em quilonewton por centímetro quadrado, 0,488. E aí eu vou ter um valor de 4,88 MPa. Certo? Essa é a minha tensão solicitante. 4,88. E ela é menor do que a minha resistência da madeira à tração, 16,44. E aí, o exercício perguntou para mim se é seguro ou não. Ele falou, verifique a segurança. E aí, é seguro ou não? Ahá! Chegou o cliente lá, ele passou para você, ó, a madeira que eu escolhi é essa, a gente vai ter as tábuas nesse formato. Aí o projeto lá, você conversou, né, com o seu pessoal lá, montou o projeto, aí você vai calcular as tensões e aí você vai chegar para o teu cliente e vai falar se é seguro ou não. E aí, é seguro ou não?
Eu diria que é seguro. É seguro, exatamente. Por quê? Porque a gente tem uma tensão que vai estar atuando. Então, essa aqui vai estar atuando lá na obra. Mas isso aqui é o quanto a minha madeira aguenta. Madeira aguenta. Então, a minha madeira aguenta até uma carga de 16,44 de tração, com essas condições. E o que eu vou ter atuando na obra é 4,88. Então, eu tenho um espaço aí bem grande, né? De quanto a minha madeira resiste. Então, é seguro. Vou pôr aqui embaixo. É seguro. Galera, esta é a resposta final. Se não tem essa resposta, está incompleto. Ok? Eu preciso garantir o quê? Dizer pro cara se é seguro ou não. O resto é conta. Né? O engenheiro tem que saber responder se o negócio vai ficar de pé ou não. Ou falar pro cara, ó, não, essa madeira não vai resistir, vamos escolher uma mais forte. Ou vamos fazer um outro processamento, né? Vamos mudar a umidade e tal, vamos aumentar a seção. Então, aí vem as opções caso a madeira não resista, né? No nosso caso, a nossa madeira resiste bem, resiste 16 e o que vai estar atuando lá na obra é 4,88. Então, é seguro. Aqui dúvidas? Então, o que eu vou fazer na prova, eu vou fazer igual uma professora minha fazia, de concreto armado, que ela começava assim, com o exercício, e ele ia indo, sempre utilizando o valor da questão anterior. Então, a gente começa ali com as combinações, aí pega o valor da combinação, daí traz ali nos commodities junto, para comparar. Aí pega o valor dos commodities da resistência, traz para cá, leva lá para ligação, e daí se você errar um, você errou tudo, e daí vai o quê? Reduzindo a nota, certo? Dá para fazer assim? Não, professora. Gente, Melhor era uma não. tristeza, nossa senhora. A gente escolhia a laje, daí estragou a laje. Ah, era um abraço. Daí ela só ia reduzindo, ela falava, daí eu reduzo pela metade, daí a próxima que você errar é 0. E daí acabou. Era assim, só filha da mãe. Mas o meu objetivo não é ser tão má quanto os meus professores. Só uma parcela, tipo uns 30%, assim. Professor, isso é uma coisa muito feia, não deve? Não Não é? combina com a sua índole. A minha ideia é quando eu ficar mais senhora, assim, daí eu ser aquelas professoras braba, aí eu vou ser. Ah, não, quando ficar mais velhinha tem que sentar o pau mesmo. Não é? Tem que fazer o fervo, né? Nossa senhora. Eu tive uma professora que eu tinha tanto medo, gente. Sério, que a gente sabia que ela tava muito brava quando ela começava a cantar. A cantarolar, assim, ela tava escrevendo no quadro, ela começava a cantarolar. Me gelava por dentro, assim, quando ela começava a cantarolar. Eu pensava, meu Deus, essa mulher tá com ódio, um ódio. Nossa, você sentia, assim, sabe, o nervoso, suave, nervoso naquela aula. Jesus, amado. Quase fiquei de exame, assim. Eu cheguei pra ela, falei, professora, eu fiquei com 69,5. Vou ter que fazer o exame dela. Saia da minha frente, eu vou ter que passar. Foi isso. Mas foi na risca, galera, na risca. Era uma loucura. Eu fazia umas provas no sábado, era um bagulho louco. Um dia eu vou chegar no patamar, assim, de ódio dela. Era um negócio, mas por enquanto eu tô de boa, tá tranquilo. Galera, o que eu vou deixar pra vocês de atividade? Então, uma pra vocês fazerem nesse sentido, tá? Então, vai dar uma revisada bem em tudo, o que é bom,
Sempre a gente vai ter que utilizar os commodities, então sempre considerar a condição da madeira, para vocês relembrarem um pouco dessa parte de combinação também, voltar a utilizar aqueles valores, e aí para a gente entrar nessa parte de segurança, então verificar se a nossa madeira vai conseguir aguentar a carga que vai estar sendo solicitada ali naquele local, a tração, então dá uma fechada bem interessante no pensamento, ok? Então entra lá. A nossa atividade é essa questão aqui. Verifique a segurança de uma diagonal de treliça de Pinus caribeia, então é um outro tipo de árvore, de seção transversal 18x5, aí que entra a área G, né, que o Rafael perguntou antes, submetido às seguintes cargas de tração. Então a gente tem uma carga de 6,6, referente a uma ação variável vertical, lembrando que o acidental e o variável é a mesma coisa, é aquela carga que muda, que é normalmente ou uma carga de vento, aqui não é carga de vento, quando for de vento está marcado que é de vento, ou é uma carga de utilização, ou é a carga, por exemplo, né, da utilização como um quarto, da utilização ali como um forro, por exemplo, ou aqui no caso as telhas, né? Então, utilização da cobertura, e aí pode mudar, pode variar. E a gente vai ter uma carga de 13,5 referente ao peso próprio da treliça. Lembrando que sempre na estrutura a gente considera o peso próprio. Aí diz lá, sendo o tirante ligado por 2 talas laterais de madeira, com pregos de 20 milímetros, agora não são parafusos, são pregos, certo? E considerando uma situação duradoura de projeto, em um ambiente de classe de umidade 3 e sem classificação prévia da madeira. E aí a gente tem aqui o desenho, então nós temos 4 furos e a distância entre eles é 6 e 6, então eles estão num quadradinho, certo? Aí vocês vão ver, né, quantos furos que vão estar ali na mesma seção, para a gente considerar essa conexão entre eles, para realizar os cálculos e chegar na nossa resistência solicitante completa. Lembrando que precisa indicar se está seguro ou não, certo? Se a minha resistência vai conseguir aguentar a tensão ou não, beleza? Essa é a nossa atividade. Para quando, né, meu povo? Prazos. Então, individual, né, para vocês treinarem, aí vem lá enviar para o e-mail, sempre o e-mail dos trabalhos, tá, pessoal? Eu sei que alguns de vocês têm o meu e-mail da Croton também, não mandem por lá eu recebo coisa do corporativo, do chefe e tal, então eu montei esse e-mail só para os alunos, beleza? Aí entra lá, pode ser a foto do caderno, certo? Ou Word PDF para quem prefere digitalizar. Não esqueçam de colocar o nome para pontuar, então fazer a marcação ou assinar no e-mail o seu nome. E aí prazo fica para quinta-feira da semana que vem, ok? Então antes da nossa aula, que daí na aula a gente entra e já faz a correção da atividade, certo? Para que vocês tenham a correção certinha e a gente discuta alguma dúvida que tenha ficado. Beleza? O que eu quero ensinar para vocês antes da gente ir embora, que eu estava corrigindo as atividades, né? E eu vi que tem uma dúvida, e isso apareceu também nas turmas da noite, acho que é importante conversar com vocês em relação a arredondamento, certo? Então eu tinha um professor muito bravo também, que ele descontava muita nota, mas muita nota, quando a gente não utilizava o arredondamento correto. Então ele falava assim, existe a regra mundial do arredondamento. E se vocês não sabem usar a regra do arredondamento, vocês não são engenheiros de verdade e tal. Aquela coisa toda, né? Então eu vou ensinar para vocês a tal da regra mundial do arredondamento para a gente tirar essas dúvidas e quando vocês forem fazer exercícios, você sempre arredondar da maneira correta. O exemplo que eu percebi, né? Vou utilizar ali, a gente tinha lá 22,2, e aí, se eu não me engano, era 5. Vou deixar assim. E aí eu vou deixar... vou pôr aqui mais um meio. Só para vocês tirarem a dúvida, galera, e nunca mais se preocupar com esse negócio. Em qualquer matéria minha, trabalhem nesse formato. Qualquer matéria, né, na faculdade lá, trabalhem com esse formato, que fica muito mais fácil.
E aí, se alguém perguntar, o professor fala, não, mas o meu valor está diferente. Você fala, eu estou utilizando a regra mundial do arredondamento, certo? Então, como que eu levo isso para 2 casas depois da vírgula, ok? Então, essa é sempre uma das dúvidas, né, que a gente fica quando está fazendo um cálculo e tem esses valores quebrados e acaba tendo que trazer para 2 casas ou para 3 casas. A gente sempre acaba trabalhando aqui com cálculo com 2 casas depois da vírgula, né? Então, como que eu arredondo, certo? O que eu vou arredondar é sempre assim, pessoal. Até eu chegar no 5, eu arredondo para baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com 22,22. Nosso caso era MPA. Então, se fosse 221, 222, 223 e 224, eu fico com 22,22, certo? Quando ele aparece o 5, eu já vou para cima. 22,23. Ok? Para eu fazer esse arredondamento aqui, eu vou sempre para cima. E aí, qualquer coisa